Aí, Mauro, boa Olá, tudo noite. bem, Tudo Fabi? bom? Eu tô bem, e Muito, você? tudo bom. Que Olha, bom. um pouco nervosa porque receber uma pessoa como você aqui é Até mais do que um parece, privilégio. até parece que nada. Eu tava me perguntando como é que se pronuncia direito o seu sobrenome. É Chaziliu? Chazilev, Chazilev. Chazilev. É. Que origem que é? Agora não é muito bom, mas é russo. A origem é Não, russa. Com essa imagina. confusão toda, né? Antigamente era Rassilhov, né? Antigamente se falava Ah, Rassilhov. Rafael. É. Ok. E você Ó, fala tem russo? uma. Não, não. Meus avós vieram pra cá fugindo. Ó, mó pessoal bacana aqui já. Maurão. Oh, boa noite, Marco, ó, pessoal. Camila, Dan Harif, Adrien, Sofia. Sofia! Ó, que legal. Bacana. Bem-vindos. Bem-vindos mesmo. Bom, Mauro, é, tem um pessoal também que me segue, que talvez não te conheça, então eu queria te apresentar, palestrante motivacional, empresário do mercado do esporte e aventura, professor de educação física e um super mega ultramaratonista de corrida de aventura. Você gostaria de começar a falar sobre um ou outro? Claro, claro. Então, hoje em dia eu participo de corridas de aventura e mais ainda ultramaratonas, né? As corridas de aventura seria como, se a gente fosse explicar, seria como um caça ao tesouro de adulto, né? A gente tem que ir recolhendo, passando pelos pontos lá pré-determinados pela organização, na modalidade esportiva que a organização determina. Então, em geral, as corridas de aventura têm bike, mountain bike, remo, em caiaque ou de qualquer outro jeito, trekking, corrida, técnicas verticais, né, que é subir por corda, descer por corda, coisas assim, e uma orientação usando mapa e bússola. O GPS é proibido. São Proibido o provas GPS. proibidos GPS. São provas normalmente em equipe, com normalmente pelo menos uma pessoa do sexo oposto. Então, em geral, 3 homens, uma mulher. Na maioria das vezes, as equipes são formadas assim. Então, você tem já falando de formação de equipe, de gestão de problemas, de grupo, tal, e é muito divertido, porque eu descobri que eu gosto das mais longas, então é um prato cheio de vivências, né? A gente se mete nas maiores roubadas, os termos de responsabilidade é melhor não mostrar para os pais, porque é horrível. E, na verdade, você se enfurna ali dentro do mato e aí você vai cumprindo cada trecho dentro do que foi determinado pela organização. Então, por exemplo, a gente vai largar de bike. Então, você tem que sair de bike do ponto A e chegar no ponto B. Lá você, por exemplo, você deixa a sua bike, pega o caiaque e rema até o ponto C. Lá no ponto C, pode Como é que, falar. como é que faz essa. Você falou que são equipes. Equipes de quantas pessoas? Cinco? Quatro? Normalmente quatro. Quatro. Normalmente quatro. São três Sim. homens e uma mulher. Cada um tem Podem uma ser, função pode ou não? mais ou menos. Sim, a gente tem um navegador, que é o cara que Um faz a gente navegador. chegar lá, que é Sim. o fundamental, né? Que é o cara que sabe ler o mapa, a bússola, avaliar o terreno, pegar outras nuances, outros detalhes ali que pode ser percebido, sei lá, vai chover ou vai escurecer. Vai escurecer, então é melhor a gente ir, às vezes, por um caminho mais longo e que não tenha erro, do que a gente se embrenhar numa floresta, que a princípio é mais curto, com uma navegação fácil, mas quando fica de noite, você já não você perde um monte de referências. Sim. Ou, enfim, Então tem ou que ter você está de. orientação, né? A Então, pessoa esse. tem que ter um senso de orientação. Sim, e saber ler o mapa e saber navegar Sim. muito bem. E aí você tem. Esse é o principal, todas as equipes têm que ter. E aí as equipes brincam de se organizar. Às vezes tem um cara mais forte que ajuda a carregar mais peso. E aí vão fazendo essa gestão
tem um cara mais forte no remo, então ele dá o ritmo, enfim. Boa parte, hoje em dia, das equipes até tem um segundo navegador, que às vezes, como as provas são longas, então provas que duram às vezes 5 dias, quando pega um trecho às vezes um pouco mais simples, então dá para o segundo navegador fazer esse trecho, todo mundo tem que ir junto o tempo inteiro, todo mundo está o tempo inteiro junto, e aí dessa forma o navegador principal vai descansando, relaxando a cabeça, coisas assim. Então mais é trabalho em equipe. Um trabalho em equipe. Trabalho em equipe e de estar o tempo inteiro tentando jogar essa equipe para cima, né? Porque já que vai todo mundo junto, se um quebrar, a equipe toda quebrou. Então tem esse cuidado que às vezes em provas grandes, em provas famosas ou que tem uma boa premiação e tal, você vê equipes fantásticas, teoricamente fantásticas, mas que começam a quebrar o pau e abandona a prova, porque não conseguem. Fica insuportável. Devem brigar, deve ter briga. Tem muita briga. Graças a Deus, as nossas equipes, em geral, são mais divertidas do que... E quais seriam os motivos dessa briga? Pode escolher. Pode ser porque você olhou torto, pode ser porque a pessoa já está com sono, pode ser porque um ficou de saco cheio porque o outro está falando vamos, 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 vamos. E imagina que muitas vezes a gente tem privação de sono, falta comida, se perde. E aí tudo fica mais à flor da pele. Imagina só, você está indo na prova. Tá indo, de repente você se perdeu. O que faz? Nada, você tem que se achar de novo e voltar para a prova. Só que isso às vezes são mais 6 horas, 10 horas, 3 horas. E é um saco mesmo, né? Você está lá perdido, mas está todo mundo junto, faz parte do jogo, faz parte da brincadeira isso. Então tem que saber que assim como o cara errou, você pode vacilar. Então essa coisa da gente estar jogando para cima, a gente está beleza. O pessoal adora isso. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu acho que isso é uma ladainha. A gente sabe, você se inscreveu, você leu o que é aquilo. Quanto pior, melhor. Acho horrível. Para mim é sempre quanto melhor, melhor. Tal. Então a gente se prepara, então você leva os equipamentos mais adequados, você estuda o que vai acontecer e tal. E fora isso, você vai acumulando bagagem, né, experiências e tal, para fazer melhor a sua bagagem de aventura. Né? O que vai na mochila, o que não... Essas provas de aventura, Mauro, você é autossuficiente? Você que carrega todo o seu material? As provas de aventura, elas, em geral, você é autossuficiente é um pouco diferente das ultramaratonas. Então, como você tem troca de modalidade, então estou pedalando, vou passar para o trekking, muitas vezes a gente encontra algumas provas, você tem equipe de apoio, você leva algumas pessoas para fazerem seu apoio, então eventualmente faz uma comida, prepara seu equipamento, deixa tudo bonitinho ali. O problema disso é que, em geral, encarece a prova, né? Encarece os custos dos atletas, porque tem que levar mais pessoas. Então, o que a boa parte das provas está fazendo é que você tem direito a uma caixa e você sabe que você vai encontrar essa caixa ou essas caixas nos pontos tais, tais e tais, e aí você coloca ali dentro o que você quiser. Então, você quer comer... Tem uma logística. Tem uma super logística, super logística. E se você ficar 4 dias com a roupa molhada? Você bota uma roupa seca em algum lugar? Não bota? O que você vai botar de comida na caixa 1 e o que você vai botar na caixa 3? Tem um tênis extra. Você vai precisar daquela comida, daquela roupa em função daquele trecho lá do percurso. Só que a prova é non-stop. Então tem milhões de imponderáveis. Né? Errou o caminho. Então você esperava chegar de dia num determinado local, só que você só chegou de noite. A previsão era de tempo bom e choveu pra caramba. Então tem um monte de detalhes aí que vão dando uma pimentinha, né? Vão dando um tempero especial para essas provas. E acaba que
a bagagem que você recebe disso, quando você está ligado nesse assunto, atento, né? Não só pela performance física e tal, mas pela experiência humana, é interessantérrimo, né? E aí, Sim, porque eu acho que você deve, inclusive, aprender a se controlar. você tem uma Eu acho que isso responsabilidade com isso, né? E não adianta ter ataque de pelanca também, porque não tem ninguém ali para te salvar. Não adianta. A gente teve agora um amigo, o Léo, ele se machucou, era um treino, se machucou e teve que voltar com o ombro estourado, acho que 4, 6 horas caminhando. Faz o quê? Não chega a resgate, ninguém vai lá. Então, ele tem que ter o cuidado, estabilizou, teve todo o cuidado, estava com o pessoal e foi bacana porque o pessoal ajudou, e ele teve que voltar para a civilização para poder ser atendido, ser operado e tal. Então, tem uma gestão aí, né? você tem que também ter noção de socorro Sim. básico. Sim, Vocês sim. levam também. Sim, tem equipamento de primeiros socorros obrigatório e algumas provas pedem que você tenha o certificado de primeiros socorros ou eventualmente de canoagem. Você tem algumas coisas que você tem que apresentar que você sabe fazer. Você fez um curso de águas brancas, por exemplo. Então, que você sabe fazer ascensão por corda. Então, antes da prova, você tem um teste de habilidade específica. Ou que você sabe desvirar o caiaque e bombear a água lá para fora e voltar para a prova. Coisas assim, é bem possível de acontecer. Acontece em geral. Esses caiaques, em geral, eles têm aquela. Às vezes eu esqueço a palavra que vocês estão Uma chutando. saia. A saia que fecha Alguns completamente. têm. Depende do caiaque. Um caiaque oceânico, sim, mas às vezes a gente bota um sit on top, que que parece tipo uma saboneteira. Então, esse já não tem esse problema, mas ele vira. Né? Às vezes você está descendo corredeira e pode acontecer de virar. Então, quando a gente foi na Patagônia, por exemplo, a gente tinha caiaque oceânico, o mar vira e o barco vira, e tiveram equipes com barco virado. Inclusive, a equipe chilena abandonou a prova por hipotermia, caíram na água, a menina quebrou com hipotermia e tiveram que abandonar a prova, não conseguiram voltar. Então, Mas antes ela da ficou prova, bem, ficou ficou bem ótimo, depois. tá viva, tá tudo bem. Mas a gente teve que, antes da prova, mostrar que a gente sabia os procedimentos em caso de virada do barco. Então, É, o que cada um fazia, esse etc. caiaque, já que vocês são quatro, é um caiaque para quatro? Cada um tem um Não, caiaque? não. 2 caiaques duplos. Dois Na caiaques. maioria das vezes, sim. Tem provas que se tem até 4 caiaques individuais. Ou se Tá. estiver descendo uma corredeira, aí pode ter um bote, alguma coisa assim. Também varia E de isso, prova para prova. esse material pertence a vocês ou é a prova que coloca à Os disposição? caiaques, os barcos, são da prova. São da Mas o prova. remo é nosso, a bike é nossa, os equipamentos em geral são nossos, exceto o barco. E as bikes também ficam num ponto onde vocês chegam, né? Para Varia, acabar. varia, sim. Pode ser que a gente chegue de bike e a gente vai precisar pegar a bike de novo, sei lá, 100 quilômetros na frente. Então a gente embala a bike, entrega para a organização bota em veículos, caminhões, etc. Adianta as bikes para esses 100 quilômetros e lá na frente a gente encontra a nossa bike de novo. Mesma coisa com caiaque. Vocês comem muito durante o percurso? Graças a Deus. Sempre que tem o que comer, né? Já, às vezes, você não tem o que comer, e aí é duro, dependendo de provas longas, a gente já ficou, sei lá, 24 horas sem comida, e é E por que difícil. que não tem o que comer? Porque você não calculou ou porque o que Porque é? tem o imponderável. Estou contando especificamente o que aconteceu na Patagônia. Disseram que a gente ia ter um trekking simples e rápido de 16 horas, e a gente levou comida para 24 e demorou 48. Então a gente teve muita dificuldade. Então, mas por outro lado, acabou sendo muito legal para a equipe, porque a gente teve o cuidado, na hora que você tem fome de verdade,
Não é igual a gente está acostumado, pô, tô com Sim, uma sim. fome, vou ali comer um sanduíche, alguma coisa assim. Não, é fome que não tem. E como a gente não conhecia bem a Patagônia, a gente não sabia o que podia comer, tal, o que tinha de venenoso, etc. Então a gente optou por não comer. Então a equipe começou a botar momentos em que a gente ia comer. Então a gente pegava um clube social, abria o clube social, dividia para os quatro. Pegava um quadradinho de chocolate, dividia em quatro e cada um ia, e assim tinha o cuidar do outro, né? Então, a questão da fome é difícil. E a gente começou a pedir comida quando encontrava alguém. E a Patagônia é muito erma, então a gente passava. Você pode passar dias sem ver ninguém na Patagônia. E foi incrível. Foi incrível. Incrível, incrível. A nossa experiência na Patagônia. O que que mais impactou isso em você, assim, do ponto de vista interno, assim, dessa dificuldade toda? A Patagônia, para mim, é um divisor de águas. Para mim, é Ah, AP e DP, antes da Patagônia e depois da Patagônia. sim. Porque a gente realmente foi. O lugar é espetacular, o lugar é inesquecível, a experiência foi inesquecível. E a gente teve muitas ajudas ao longo. A gente passou muita fome mesmo, porque acabou dando tudo errado na nossa logística de alimentação. Foi a maior prova que já fizeram no mundo de corrida de aventura. Foram 1.112 quilômetros em 14 dias. É uma distância. Mesmo a organização da prova de lá nunca mais fez uma prova tão longa. Foi. E aí o que acontecia? Que a gente ficava com fome e às vezes você está andando no meio do nada e você vê um casebre no meio do nada. Você vem com as lanternas de cabeça, fedorento, com aquelas roupas horrorosas e tal. E o que você faz quando chega num casebre às 3 da manhã? Obviamente você espanca a porta, porque a pessoa deve estar esperando você passar, a pessoa abre aquela porta, ela olha, dá uma olhada, no primeiro momento ela deve achar que vai ser abduzida, porque encontra 4 seres com luzes na testa e tudo, então ela deve imaginar que chegou o momento dela. Você explica que você está correndo uma prova, e ela abre a porta de casa, te coloca para dentro e te serve uma refeição. Só que lembra que ela está no meio do nada. Então, pode ser que aquela comida que ela está te servindo Foi o que falta para ele depois. pode faltar amanhã. Mas ela nem pestanejou. Ela foi, abriu a porta e deu com um sorriso e tal. E isso aconteceu algumas vezes. E aí, é porque não dá para ver, mas eu fico arrepiado quando eu lembro, quando eu conto essa Mas sabe o história. que é, Mauro? É que vocês estão. Eu vou só fazer um adendo. Meu pai foi precursor da pesca submarina aqui no Brasil. E é mais ou menos lógico, não é a mesma coisa, mas essa sensação de você estar num ambiente totalmente inóspito, onde você depende dos seus colegas até para sobreviver em algum caso, né? E que você aprende a cuidar dos outros, né? E essa espontaneidade no doar, essa doação, ela é aprendida pelo justamente você estar num meio, né, em que isso é o sinônimo de você sobreviver e ajudar, né? Sim, Então, sim. é aquele E, momento. a, e os depoimentos, então, por exemplo, e isso se repetiu algumas vezes, e que isso era muito interessante, que a gente perguntava, mas vem cá, a Sim. gente bateu na porta e aí abriu uma senhora, ela falou, eu não tenho o que comer, mas eu posso fazer uma pizza para vocês. Pizza? Eu caso com a senhora agora. E a gente entrou na casa da senhora e ela, a gente, de novo, fedorento, sujo, maltrapilho, e ela falou, senta aqui no meu sofá. E começou a servir coisa e tal, então barato, e a gente perguntou, mas por que a senhora está fazendo isso pela gente? Aí ela falou,
Eu tenho um sobrinho que viaja o país, vendendo, trabalhando, sim, e é dessa forma que eu gostaria que ele fosse recebido. Aí você vai reclamar do quê? Que você não vai trocar de carro esse ano? Entendeu? Então, é nesse sentido que as coisas ganham outra perspectiva, ganham outro tamanho, outro olhar. E eu acho que essa é a riqueza dessas provas, né? Eu acho que isso que é muito interessante. E tem as ultramaratonas, né? Que aí já são provas individuais. Ah, o Toscano aqui, Toscano. Que saudade de você, Toscano. Então, a coisa das ultramaratonas também tem a introspecção, né, porque aí sim eu estou sozinho. E o jeito que eu escolho, eu vou para lugares que eu escolho provas, normalmente, muitas delas inéditas, provas que não aconteceram ainda, e em lugares interessantes, que sejam ou lugares inóspitos, ermos, ou lugares que tenham uma questão histórica. Então, acaba que é legal. Eu fui agora, pouco tempo, correr em Portugal, corri 1.000 quilômetros em Portugal, 14 dias, e aí sozinho. Né? Foi a primeira vez que teve isso, ninguém sabia se era possível fazer essa prova, e aí a gente passou por calçadas romanas, a gente passou por trechos do Caminho de Santiago, a gente veio de norte a sul, cruzando o país, então foi incrível, porque eu pude também me relacionar né? Conversar com pessoas de um ponto ao outro, vendo diferenças, entendendo, porque a corrida para mim é uma experiência. Então eu passava numa cidade, tinha gente, eu parava para falar, ou passava num lugar com uma imagem, com um visual alucinante, eu parava para ver. Então isso é a corrida para mim. Ou fui correr em Israel e a gente passou por lugares onde de primeira linha, segundo o Novo Testamento. Então a gente passou em lugar onde, segundo o Novo Testamento, Jesus fez o milagre da multiplicação. Ou passamos por um lugar onde Napoleão barrou a entrada turca na guerra por Jerusalém. Maneiro, maneiro. E nesse momento, boa parte do tempo, como as provas são muito longas, eu fico sozinho. E isso para mim é bacana, de aprender a ser uma boa companhia, para mim mesmo. O que você começou primeiro? A corrida de aventura ou a ultramaratona? Corrida de aventura. Corrida de aventura eu comecei em 2003 e ultramaratona em 2007. Deve ser, você falou essa parte introspectiva e em relação à corrida de aventura, que é totalmente coletiva, né? O grupo, deve ser estranho, né? Você transitar entre um e outro. Que não, na verdade são experiências diferentes e experiências interessantes, porque apesar da corrida de aventura ser em equipe, muitas vezes você está dentro de você mesmo. Às vezes tem uma pedalada longuíssima, pedalada de 100 quilômetros, às vezes um pouco mais, e você está lá acompanhando e com você. Você não tem o tempo inteiro uma interação, tudo. Às vezes, quando quebra o pau que eu falei, mais dentro de você. Não tem muito o que ficar falando, tem que deixar, às vezes, a bola baixar, respirar, seguir adiante e dar um tempo para as coisas serem reestabelecidas. Né? Então, uma coisa, eu acho que elas, de alguma forma, se completam da forma como eu vejo. Já que eu comecei na corrida de aventura, quando eu fui para a ultramaratona, toda a parte de logística, de organização de equipamentos, de pensar no desenvolver, no desenrolar da prova, isso para mim foi muito importante. Porque eu caí meio de paraquedas, sim. Ó, o Célio. Sim. Facilitou bastante. Quantas pessoas tinham nessa ultramaratona de Portugal? Tem muita gente. Acho que 13. Não, essa ainda pouquíssima gente, porque foi ainda durante a pandemia, Portugal tinha acabado de abrir. Foi uma sorte que eu peitei que eu ia,
Estava tudo fechado ainda, mas a gente emitiu a passagem e tal, e acabou que abriu. Abriu pouco tempo antes da largada, então acabou que eu fui o único cara de fora da Europa que foi para a prova. Então, pouquíssima gente nessa prova. 13 pessoas, eu acho. Isso, 15, 13. isso deve encarecer pra caramba, quero dizer. Essa foi uma prova piloto, sim, mas foi uma prova piloto. Então, a organização aceita isso também para entender como é que funciona e tudo, e partir para outras etapas ou outras possibilidades ao longo de um evento tão grande. Né? Pensar em fazer ele de bike. Tinha mulher, ótimas. Sim, sim. As mulheres vão muito bem. E os mais velhos, em geral, vão muito bem também. Porque como são provas muito longas, muitas vezes a pessoa mais jovem enche o saco, quer resolver tudo muito rápido e quebra. E abandona uma prova dessa. Não treinou e às vezes... não é que não treinou, não tem ainda o caminho, não tem ainda essa jornada, né? Eu vi que a maioria tem mais ou menos 45 anos, por volta disso. Pode ser, tem os mais velhos mesmo, e agora começou a ter uma garotada, pessoal muito forte, né? E aí muda um pouco o formato da prova, que é bom, que é ótimo, que é legal também. Aí, nesse caso, não tem divisão, assim, separação de idade, nada disso. Tudo junto, tudo misturado. Tudo junto, tudo junto. E é legal, a ultramaratona tem uma coisa muito legal, que em geral, ela não tem premiação em grana. Sim. Não tem premiação. Né, algumas tem, quando ela é em circuito, mas essas eu nem gosto, que são provas, sei lá, 24 horas numa pista de atletismo. Isso eu não tenho vontade de fazer, para mim não é desafiador. É claro que fisicamente é desafiador, mas não acho que vale a pena. Tem um risco de lesão ali, de você ficar repetindo, e tem um risco danado de encher o saco. E aí eu prefiro não. E aí... depois você não tem essa interação com a própria natureza, né? Claro, óbvio, claro. Claro. A adrenalina, os riscos que comportam. Claro, Né? claro. E o grande barato dessa questão da ultramaratona, de não ter premiação e tal, é que acaba que as pessoas se ajudam. Então, Sim. Então você está lá numa roubada, passa o apoio de uma outra equipe, ou passa um outro atleta e ele vê o que está acontecendo com você, ele pergunta, e às vezes você, sei lá, precisa de alguma questão de primeiros socorros, alguma coisa de comida, alguma coisa de equipamento, e o cara te ajuda. Então isso é muito legal. Então você faz uma coisa de comunidade muito forte. Né? Tira a competitividade. Tem a competitividade, mas numa prova tão longa dessa, a competitividade é muito mais com você. Né? É você realizando o seu crescimento, tudo isso. A competitividade que eu estava falando é dessa para ganhar um prêmio, entendeu? Para ganhar o... Então... você está com problema? Eu sinto muito. Tchau. Socorro, né? Isso aí já chega o dia a dia, né? Escuta, Mauro. Quando você faz essa corrida de... o que mais... Qual é a dificuldade em relação à natureza? Enfim, foi na montanha? Eu imagino que você tenha passado por trechos com gelo. Como é que vocês treinam tudo isso ao longo de um período que precisa para fazer uma prova dessa? Então, frio molhado para mim é a coisa mais difícil mesmo. Porque tá calor, você dá o teu jeito, você se abriga, mas quando você tá molhado, não tem muito o que fazer. Você passar pelas experiências te ajuda
para a próxima prova. Por exemplo, o Marco está aqui, irmão da Larissa. A Larissa correu comigo na Patagônia e tudo. E a Larissa, e às vezes eu estava com muito frio, a Larissa sugeriu uma respiração da yoga para aquecer. Então, aí testei, funcionou super. Uma respiração mais acelerada que a gente usa na yoga e nunca tinha pensado que isso podia funcionar quando você está na maior roubada, tremendo de frio. E funciona e é muito legal. Então, você vai acumulando experiências, então você vai tendo um leque maior de opções. Fora isso, equipamentos. Né? Eu vou comprar uma meia lá na Rua da Alfândega por R$2, 30 meias. Não, meia é equipamento. Vou comprar um casaco ali, uma segunda pele ali que eu vi que ela é muito baratinha e tal, e você vai ali e testa, joga um pouquinho d'água, coisas que você vai ganhando de bagagem, né, que a On The Rocks acabou ajudando muito. Como é que é a passagem na hora que você começa a suar, como é que isso passa para o exterior? Não passa. Então não adianta comprar um tecido, um casaco que tem o tecido e tal, que seja baratinha, e que ali na hora que você precisar mesmo, vai ficar na mão. Então, a gente aprende e multiplica isso de que equipamento é sagrado. Você tem que cuidar muito bem do seu equipamento e escolher o equipamento. Com muita atenção, pesquisando e testando, né? Que é a outra coisa que a gente sugere, é que você não teste nada durante a prova. Então é isso. As habilidades específicas, então você sabe que vai descer corredeira, você vai lá para o Rio e desce. Gelo, no nosso caso, a gente tem mais dificuldade, a gente tem que viajar para mais longe para testar. Então não é muito a realidade do que a gente pode fazer. Mas o resto a gente consegue simular muito bem. Pô, a gente mora no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é uma maravilha para treino, é parque de diversões aqui. Né? Deveria ser a cidade perfeita, é a cidade perfeita com alguns problemas, mas para quem gosta de treinar e tudo, é maravilhoso. Vocês mudam constantemente de lugar de treino para fazer essa adaptação ou não? Não precisa? Nem sempre é possível. Por exemplo, a gente trabalha, eu trabalho. Deve ter um custo também, né? Claro. Então eu tento treinar urbanamente. Eu tento usar os meus deslocamentos para treinar. Tem família, tem filho, tem esposa. Então é melhor, às vezes, eu caminhar, correr para um lugar de trabalho, um lugar de reunião, alguma coisa assim. Então já estou treinando. Entrei na Smart Fit, não é jabá, mas o bom é que você tropeça, cai dentro de uma, né? Então eu corro de mochila, que é a realidade de prova, com a minha roupa, com tudo. Chego no lugar que eu preciso ir, acho a Smart Fit mais próxima, tomo um banho. Então, boa parte da grana que eu pago para eles é para o banho. E aí sigo para o meu trabalho ou para onde quer que eu tenha que ir. Quantas corridas, por exemplo, de aventura dá para fazer por ano? Depende, porque você tem várias distâncias, né? As provas mais longas, essas de 500, 600 quilômetros, que vão durar 5 dias, eu diria que 1 2. Não dá para fazer mais que isso. Ainda mais quem trabalha, né? Como é que você dispõe de tempo? Sim, se você é dono do seu negócio, você consegue organizar e tudo, mas acaba que por uma prova de 5 dias, você tem que gastar uns 9 dias fora, 10 dias fora, porque você precisa chegar antes, organizar, ver a logística e termina a prova. Então, muitas vezes, você tem um tempo de deslocamento para retornar, ou mesmo você tem um tempo para o seu corpo se ajustar novamente. Sim, então, quantas vezes você pode sair, quantas férias você pode dispor ao longo do ano, né? Já aconteceu de vocês encontrarem, assim, no meio do mato, um animal estranho? Assim? Fora nós mesmos, animais estranhos? Não. Não. Quer dizer, não sei o que você chama de animal estranho, mas tem histórias engraçadas. Na primeira prova
na primeira prova de aventura que eu fiz, longa, foi na Chapada Diamantina. E a gente era muito pereba. A gente tinha acabado de entrar na corrida de aventura, a gente conseguiu, a gente ganhou a inscrição de uma prova de 500 quilômetros incrível. E aí o cara falou assim, olha, no briefing, né? Vocês tomem cuidado, se vocês tiverem que dormir, vocês não durmam perto de rio, porque aqui é a área de anaconda. A gente não tem nenhum registro de ataque, mas tem aqui. Aí eu cruzei com um cara no meio local, né? Falei, vem cá, aqui tem anaconda mesmo? Ele falou, tem, ué. Falei, sério? E quando elas atacam? Ele falou, ué, quando elas têm fome. E aí no ano seguinte a prova foi em Itacaré. E aí eles falaram de novo de anaconda. Aí eu perguntei para outro cara, vem cá, aqui tem anaconda? O cara falou assim, anaconda tem não, mas onça tem. Então, e aí na Chapada dos Veadeiros, eu tava remando com o Nicole, que era o cara que levou a gente e tal, de caiaque, a gente vinha remando de noite, e aí eu olhei, a gente com headlamp, né, com lanterna de cabeça, eu olhei pro lado, um monte de coisinha brilhando. Eu falei, Nicole, o que é isso brilhando? Ele falou, jacaré. Eu falei, jacaré, cara? Aqui tem jacaré? Ele falou, tem, ué. Eu falei, caracas. Aí nosso barco encalhou. Aí eu falei, eu não saio, eu não boto meu pé na água de jeito nenhum. Ele falou, eu também não vou botar. Eu falei, então, tranquilo, a gente vai ficar aqui o resto da vida que eu não boto meu pé nessa água de jeito nenhum. E aí ele meteu o pé e tudo, não tinha problema nenhum. As pessoas dizem que não tem muito problema ali, mas o problema, de novo, deve ser quando eles estão com fome. Mas, não, nunca vi nada assim mais sério. O pessoal falava muito da selva amazônica, que muita onça e tudo, muita cobra, mas não vi nada não. Vi uma cobrinha na floresta amazônica, mas nada. Porque normalmente eles fogem, né? E a gente não é prato principal também. Assim, então precisa desmistificar isso também. Né? A cobra, isso normalmente quando ela já ouve o seu espaço, ela já começa a sair fora, a ir embora. Foi difícil correr na Amazônia? Por causa Foi. do calor, da umidade? E não só isso. A Amazônia tem, apesar dela ser, você olhar e achar que não tem altimetria, ela não tem longas altimetrias, mas tem sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. É muito fechado. Então, a umidade e tudo. Ali a gente recebeu o briefing também dos animais, dos cuidados que tinha que ter. Essa prova é uma prova de 7 dias, em que você tem que ser totalmente autossuficiente. A organização só te dá água e água quente para cozinhar. Então, toda a comida que você vai usar na próxima semana tem que estar na sua mochila. Toda a rede, o mosquiteiro, primeiros socorros, se você quiser roupa extra, tudo que você quiser, você precisa levar na mochila. Então, acaba que eu fiz 2 vezes. A primeira, aprendendo ainda. Então, para ter uma ideia de como é esse aprendizado, a primeira vez a minha mochila tinha 15 quilos e na segunda vez eu consegui enxugar a mochila para 10. Então, faz muita diferença essa experiência, né? Então, foi duro porque é muita... Eu imagino. Como é que você resolveu o problema da comida durante uma semana para não estragar? Então, só ainda, vou falar da comida, mas só ainda antes, em relação à prova, às vezes você tinha descida muito grande e umas árvores com os espinhos gigantescos. Então, porque você bota a mão, você vai se protegendo. Então, nesse caso, você vinha descendo, às vezes perdia o grip, né? Perdia o atrito do tênis. Então, o que a gente tinha que fazer? Virar de costas para deixar a mochila bater nos espinhos e tudo. Quando vai botar a mão em uma árvore, tem que tomar cuidado porque tem umas formigas que precisavam de coleira para você levar a passear, umas formigas maiores, assim, gigantes e tal. Então, uma série de cuidados que tinha. Então, isso fazia a prova mais difícil. Fora que lá
tinha umas marcaçõezinhas nas árvores, então era bem possível se perder, você tinha que estar ligado o tempo inteiro. Então, e a gente passava no lugar onde se diz que é o lugar de maior concentração de onças do mundo. Então, você podia passar por esse local quando ainda tinha luz. Se começasse a escurecer, você tinha que ficar antes, acampar não, na verdade, botar a sua rede ali bem antes, onde tinha uma galera da selva mesmo ali, e você só podia continuar no dia seguinte. Então tem uma questão de segurança, né? Porque o pessoal acha que a aventura é a qualquer preço, e não é. Tem uma questão de segurança, de cuidado, de voltar para casa e tal e tal. E aí, em relação à comida que você falou, eu levei as comidas liofilizadas para lá. A comida liofilizada é a comida de verdade, que eles colocam ela numa pressão absurda e aí ela expulsa toda a água que está lá dentro. Então você tem o alimento, eles dizem que tem dois processos de liofilização, esse sob pressão e outro é químico, o sob pressão é melhor, e aí você bota água, preferencialmente água quente, e aí você tem uma comida de verdade. Então eu optei por isso, então eu levei esse. Na parte da manhã eu levei tipo uns shakes, fiz uns sachês com whey protein, com uma série de coisinhas, que aí eu pegava a água, chacoalhava, e levei também uns sopões, porque já que eles davam água quente, muitas vezes na maioria das vezes eu tinha o shake na parte da manhã, umas comidinhas ao longo da prova, um bom almoço desse de comida liofilizada no meio do dia e de noite sopão. Então fazia assim. Quantos dias você passou para 7 dias. 7 dias. Você pegou chuva? Pegou alguma coisa? Pois é, peguei chuva uma vez em cada vez que eu fui. Eu fui 2 vezes. E era uma chuva forte, rápida, e como era muito quente, o equipamento secou direto, muito rápido. Então não foi um problema. Eu não peguei chuva, a gente era obrigado a levar um toldo para a rede. Então a nossa rede era rede, mosquiteiro, que a gente ficava assim envolvido, e por cima um toldo. O toldo não foi necessário nunca, porque ainda bem não choveu enquanto a gente estava dormindo, alguma coisa assim. Não tinha mosquito durante o dia? A gente correu essa prova, ela pega o rio Tapajós e não o rio Amazonas. O pessoal diz, no Pará, o pessoal diz que, talvez pH da água, alguma coisa assim, que os insetos aí nessa região são mais tranquilos do que os encontrados na parte do rio Amazonas. Fora isso, a gente levava... Eu tinha uma parceria com o Exposis, um repelente bastante bom. Então, antes de manhã eu sempre passava na roupa também. E de noite eu passava no mosquiteiro para dar um confortinho ali. Então, não exceto quando eu fui atacado por vespa, mas aí não tem nada a ver com a questão de repelente e tal, é porque a gente invadiu a área onde elas estavam. A nossa trilha passava perto de um vespeiro, então, na verdade, elas estavam se defendendo. Então, nenhum repelente faria qualquer efeito ali. Como é que foi a corrida? Depois da vespa é ótima. Nunca corri tanto. Minha busanfa corria mais do que eu, né? Tomei, parecia tiro. Então ali foi muito bom. Hoje em dia foi muito bom porque eu corri ótimo ali. Dói pra caramba. O Célio está falando que depois de correr o dia inteiro, suado, fedido, nem mosquito quer picar. Não quer de jeito nenhum. O Célio é ótimo. Não quer nada. Passa longe. O repelente natural. Repelente natural. E como é que você começou essa corrida de aventura? Como é que foi essa transição? O que foi que te levou a fazer isso?
Então, em 2000 a gente inaugurou On The Rocks, que era uma loja de esporte de aventura. É uma loja de esporte de aventura. E aí eu estudava muito equipamento e tudo, e aí eu indicava os equipamentos, explicava e tal. E as pessoas falavam, mas você corre? Eu falava, não. Então como é que você está explicando? Como é que tal? E aí eu resolvi experimentar. Aí ferrou. Aí fui experimentar uma primeira prova, adorei, de correr de aventura. E aí pronto, já estava picado pelo bichinho das aventuras. Então, assim que tudo começou. Faz 20 anos. Um pouco mais. 20 anos, 20 anos. Quantas vezes você já fez? Você já contou ao longo desses 20 anos? Não, não. Você já escreveu um livro sobre isso? Ainda não também. Ainda não. O Mário Lacerda, que é o organizador da Ultramaratona Brasil 135, ele fez um passaporte de ultramaratonas. Então a gente mandou para ele as provas e tal. Então eu sei que em ultramaratonas, fora treino e tal, em provas eu tenho mais ou menos 5 mil quilômetros, se eu não me engano. 5 mil quilômetros. Acho que foi isso. Aí, daí depois dessa corrida de aventura que você começou a fazer ultramaratona. E o que te levou a fazer ultramaratona? Também foi sem querer. Não, é verdade. É verdade. Um amigo, Adriano perguntou se eu não podia fazer apoio para ele de uma prova que ele tinha se inscrito. Eu falei, apoio? Eu não posso participar? Aí ele falou, cara, pode, tem que mandar seu currículo. Vão ser até 20 corredores aceitos. Eu mandei o meu e até agora eu não fui, até agora eu não recebi nenhum aviso, não foi aceito e tal. Eu falei, o Adriano, que corre triatlon, que tal e tal, não foi aceito, eu vou mandar meu currículo também, porque é tranquilo. Se ele não foi aceito, eu não vou ser aceito nunca. E aí chegou um e-mail falando, Mauro, corredor de aventura, blá, 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 boa prova, Mauro. Fui aceito. Então foi. A primeira prova que eu fiz foi a Brasil 135. São 135 milhas, que dá 217 quilômetros, na Serra da Mantiqueira. Na Serra da Mantiqueira. É uma prova que faz parte do circuito mundial de corridas de 135 milhas, que a principal é a Badwater, né? Que é lá no Vale da Morte, na Califórnia. Que, aliás, eu dei uma lidinha, eu fiquei assim... ela está 80 metros abaixo do nível do mar. 86, Difícil? É o ponto mais baixo do Ocidente. Oi? Super quente, super quente. Super quente, super quente. Mas eu ainda acho, ela é aceita como a prova mais difícil do mundo. E só para ser aceito já é incrível. No ano que eu fiz em 2009, se eu não me engano, foram mais ou menos 4 mil currículos enviados e 100 aceitos. Então, só de você ser aceito por uma prova dessa já é uma mega conquista. E o lance da Badwater é que a temperatura chega a 56 graus, o asfalto chega a 96, então frita ovo no asfalto. Então, e ela é toda no asfalto. A grande questão dessa prova é como você administra o calor, né? Como você sobrevive ao calor. O telefone sobreviveu? Oi? O telefone sobreviveu? Não tinha, acho que nem tinha celular ainda em 2009, acho que nem tinha. Acho que não. Mas tudo sobreviveu, tudo deu super certo. Estamos aqui, né? Saímos do Vale da Morte. Qual foi assim a dificuldade fisiológica assim numa corrida nessa corrida aí no Vale da Morte? Então, você tinha perguntado. Fora esse calor, que eu acho que deve, inclusive, mexer com o teu estado de... você deve ter, não sei, eu estou imaginando, um calor desse, você deve perder até, não sei, orientação, visão embaçada, o que... Então, você tinha perguntado do preparo específico, né? Como é que se prepara para um lugar desse, né? Então, a gente começou a estudar, a gente começou a ver o que as pessoas já tinham feito. Então, em primeiro lugar, a gente descobriu que tinha uma doença que chama hipertermia, que é muito pior que insolação. Se lembrar daquela maratonista das Olimpíadas de 84, chegando, ela
pessoal, é bonita a chegada dela, mas ela estava à beira da morte, né? Então é uma doença muito séria. E naquele calor isso podia acontecer. Então, uma das coisas que a gente fez foi monitorar onde tinham piscinas ao longo do caminho e plotar isso no nosso GPS. Então, se eu tivesse algum problema, a minha equipe, lá é obrigatória, a equipe de apoio, a minha equipe me tirava dali e me levava para dentro de uma piscina, para baixar a minha temperatura. Outra coisa que eu tinha um cooler monstruoso, cheio de gelo dentro, que eu podia entrar. Tenho foto, deu dentro do cooler, coberto de gelo, para baixar a temperatura. Aqui, antes da prova, eu fazia sauna diariamente. Então, eu não gosto muito de fazer sauna, mas na época eu treinava e tinha apoio da Bodytech. Então, eu levava comida para dentro da sauna, levava bolinha, fazia abdominal. Antes de entrar na sauna, eu bebia quase 1 litro d'água para sentir o enjoo, o desconforto que aquele calor extremo ia me causar. A Bodytech chegou a autorizar eu botar uma bike, né, dentro da sauna para eu experimentar. Não dava para botar esteira, porque tem circuitos e tal, e aí ia quebrar. Mas a bike, como ela é toda mecânica, então eles me autorizaram, então pedalei dentro da sauna, então fizemos isso. A marca de artigos esportivos que me apoiava, a Solo, na época, fez roupa específica para lá. Eu estudei os tênis e as colas dos tênis, porque existia a possibilidade da sola descolar. Eu fui estudar filtro solar, né? O tipo de barreira, que tem barreira física e barreira química, e como escolher, porque a barreira física bloqueia mais, mas por outro lado, ela é como se estivesse entupindo. Então você sua, atrapalha o seu suor, né? Então, tudo isso foi bem pensado, foi cuidadosamente estudado, né? E aí esse preparo fez muita diferença. Esse preparo requer uma pessoa, né, com conhecimento disso aí. Sim, sim. Médico, Tudo, claro. E aí você vai conversando e vendo o que... E tem um outro detalhe que nessa prova nós fomos com 7 pessoas, eu e mais 6 pessoas da minha equipe de apoio, com 2 carros. Então, a qualquer momento eu tinha uma pessoa comigo, correndo do meu lado, levando algumas coisas para mim, que ia trocando no carro, e 2 carros se deslocando. O negócio é que você tem um atleta lá de verdade, né? Só que tem 6 caras que estão na mesma situação que você. Então, o que a gente teve que fazer é que a gente descobriu, estudando também, que às vezes muitos dos problemas que acontecia com as equipes não era o atleta, era a sua equipe de apoio. Que o cara não estava preparado para aquela situação. Então, a nossa equipe de apoio também treinou. Então, a gente fazia treinos também com eles, a galera, também sauna, também corrida junto, um monte de coisas fazendo para que a equipe como um todo chegasse lá bem. Nessa equipe de apoio que você fala, tinha um médico? Na nossa equipe não tinha médico, mas tinha socorrista. Tinha socorrista. Mas a prova, esse tipo de prova tem médico. E você tem. E você tem contato rápido e tal, e pronto. E eles estão por ali. Alguém já morreu na história? Porque me parece... Turista, sim. Turista, sim. Todo ano, eu acho que todo ano morre turista lá. É verdade. Tem história do cara cruzando de moto, ficou sem combustível, começou a empurrar e acabou, secou. Secou o tanque dele. O calor é assustador. É assustador. Impressionante. Chega a 57 graus. Isso, e de noite não cai a temperatura, de noite vai a 48 e tudo, assim. É muito impressionante. Fresquíssimo. Para quem faz sauna e tal, quando você assopra dentro da sauna, que sai aquele vapor quente, é igual lá. Quando você assopra assim, é quente. Quente, quente. E tem fauna, tem flora, tem... Não vi nada. Diz que tem, mas eu não vi nada.
Tem urso. Tem placa dizendo que está entrando em área de urso e tal. Mas ainda bem que eu não vi. Você teria que correr mais rápido, né? Eu acho que seria meio inútil, viu? É. Isso corre, né? Corre bem. Corre Urso pra nessa caramba. região, Sei lá. urso nessa região com esse calor. Porque lá é uma salina, né? Eu acho que não é salobra a água, não. Eu acho que ela é ruim. Água, eu não sei por que eles chamam de água ruim, mas eu acho que não é salina, não. Não é sal, não. Não tenho certeza. Não tenho certeza. Porque parece que a taxa de evaporação é maior do que a que caia. Provavelmente sim. Provavelmente sim. Com certeza. Quase não chove ali. Nossa, que impressionante. É. Teve uma pessoa que perguntou se você já correu na neve. Não, nunca corri na neve. Nunca corri na neve. Tem Ainda não, vontade? pelo menos. Depende do frio, do total de frio, porque às vezes, porque o correr na neve, por exemplo, você vai correr a -40. É uma questão super de equipamento. E a gente morando aqui, a gente tem muitas limitações de escolher e de comprar e tudo. Então, beleza, você vai correr numa prova de -40. Se você pegou uma roupa que está para -30, você está passando frio pra caramba. Se você comprou uma roupa de -50, você está suando lá dentro. E vai dar uma paradinha, vai congelar. Congela mesmo, congela o vapor. E existem lesões do frio que são tão estranhas, a gente não tem nem tradução para o português. Que é como a pele dá uma rachada, então vem uma gordura, sabe? Ela racha, inunda, só que quando inunda, ela já cristaliza, já vira gelo. Então ela aumenta um pouquinho e vai aumentando essa ferida. É horrível. Então, e aí nem sempre tem desfrute. Eu acho que tem que ter desfrute. Ir para o gelo, por ir para o gelo, só para bater cartão e falar eu fui, não faz muito sentido para mim. Né? Eu acho que precisa... Eles são feitos aqui no Brasil ou são todos importados? O quê? Desculpa, não ouvi. Esses equipamentos todos os quais você... Depende. Calçado, em geral, vem de fora. Meia, você tem alguns fornecedores no Brasil que fazem boas meias. Aí depois, calça, blusa, você tem as duas coisas. Tanto aqui quanto fora. Mochila, em geral, importada. Tem algumas marcas, mas aí o que acontece é que para ter uma mochila muito boa, com peso baixo, com tal, acaba quase batendo o preço, das mochilas que vêm de fora. Então, é difícil para o mercado nacional apostar em mochilas competitivas. Capacete, difícil para o Brasil. Então, alguma coisa de roupas e tal, mais fácil. Tem alguma coisa. Até para roupa de frio, você tem marcas como a Solo, espetaculares. Espetaculares. Segunda pele, tudo. Sensacional. Sensacional mesmo. Então, varia. Qual seria o requisito de uma boa mochila? Que é interessante saber isso. As mochilas que a gente usa, compactas, eu gosto que elas tenham muitos bolsos, né? Compartimentos para facilitar os meus ajustes de comida, lanterna, GPS nas ultramaratonas. Então, boa parte das mochilas, elas são impermeabilizadas, elas recebem uma camada de poliuretano e tudo, mas mais importante do que elas serem impermeáveis é que elas tenham dreno, elas têm ralo, porque às vezes a gente entra na água. Então, se a mochila não é totalmente impermeável, se entra lá, se ela é resistente à água, que é um termo mais bem empregado, acaba inundando. E aí eu preciso, em vez de eu levar um cantil gigante cheio d'água, que essa água vá vazando. Então, ao invés de ter uma mochila impermeável, a gente tem sacos estanques. Então, aí sim, sacos impermeáveis. Então, eu consigo ou ter um sacão grande, que ele vai inteiro na mochila e tudo ali dentro,
Ou, como eu prefiro, eu tenho vários sacos menores, de cores diferentes. Então, por exemplo, meus primeiros socorros estão no saquinho vermelho. A minha comida está no saquinho amarelo. A minha roupa, a minha meia extra está no saquinho verde. E por aí vai. E aí eu consigo organizar. E aí, se eu preciso de agilidade na hora que eu abro, eu já pego o saco correto. E leve, e mochila leve, e que tenha bons ajustes, né, para você não correr e ela tá chacoalhando, e aí vai. Mochila é uma coisa complicada mesmo, né? Até porque se você tiver as costuras que não se ajustam bem, fica um... Sim, não, tem que testar. E dependendo da capacidade, tal, tem mochila masculina e feminina, para você entender como é que está avançado isso. Masculina e feminina. Sim. Porque o corpo é diferente. Sim. Às vezes a alça, o seio... Então a mochila feminina às vezes tem uma alça mais estreita que faz tipo um S para contornar o seio, para ela ficar mais confortável. O quadril é diferente, né? Então, a angulação do quadril. Então, tem muitas coisas diferentes e que... então, mochila, de novo, é equipamento. É muito diferente. Nossa, essa eu não sabia de mochila feminina e masculina. Que coisa incrível. E depende também do tamanho, da altura da pessoa, não? Dependendo do que você vai fazer, sim. Tem mochilas ajustáveis e tem mochilas com tamanho. Então, que você faz o ajuste atrás para acertar a relação entre ombro e lombar. Mas aí já são mochilas mais cargueiras, para quem vai fazer longas travessias e tudo. Isso não é uma realidade das nossas provas. Aí, eventualmente, tem tamanho de mochila. Vende muito isso aqui no Brasil? Ainda bem, né? Graças a Deus. Meu Deus do céu. Bom, eu imagino que vocês correndo assim no meio da natureza, vocês aprendam também a respeitar o meio ambiente, porque eu vejo, por exemplo, eu tenho lido bastante, né? Esportes versus meio ambiente, que, querendo ou não, a poluição, né, que esses eventos causam são grandes, né? Tem no meio do caminho alguma... Como é que eu posso dizer? Como é que vocês fazem para descartar alguma coisa? Lixo, você diz? A gente é responsável por levar todo o lixo de volta. Então, nada pode ser descartado lá, né? Inclusive, fora a consciência, que é óbvia, se você for pego descartando lixo e tal, você está desclassificado, né? Em boa parte das provas. É óbvio que isso... onde é que você vai ser pego? Você está passando por lugares onde só tem você. Então, isso está lá na regra, mas cabe muito mais a cada um de nós ter a consciência. Eu acho que o grande barato, um dos grandes baratos dessas provas e desse estilo de vida é que, no geral, você melhora. Então, não machuca e tal. Você vai para o meio da natureza e isso causa impacto. Mas espera aí. O impacto é baixo, porque são poucas pessoas passando e muitas vezes você escolhe o caminho. Na ultramaratona não, mas na corrida de aventura cada equipe faz o caminho que quiser. Então o impacto é baixo. E tudo isso que a gente vivencia lá, de alguma forma, a gente traz para o dia a dia. Então esse cuidado com o descarte do lixo, um cuidado com a alimentação, um cuidado com o preparo. Então, estamos falando de qualidade física, qualidade de vida no geral. Então, você precisa se preparar. Você precisa estar ok para as atividades que você gosta de fazer. Então, faz sentido que a sua conduta de dia a dia seja condizente com aquilo que você quer praticar, né? A sua fala precisa fazer sentido com isso que você faz no seu dia a dia. Então, acho que isso
Tem que ter é muito valioso. né? Exatamente, exatamente, exatamente. Exatamente. Tem treino à noite? Claro, por que não? A realidade lá é à noite. Então, Né? A gente mas vira à qual é noite. a diferença? Qual a diferença entre treinar à noite e de dia? Assim, do ponto de vista desempenho, tem os efeitos do desempenho físico, tem diferença? Olha, à noite você tem algumas limitações, né? Então você enxerga menos. Você fica com os instintos mais aguçados. Tem pessoas que morrem de medo da noite, Sim. né? Você lembra de quando a gente era pequeno e tal, e os medos que o escuro nos fazia. Então, você saber lidar com isso, você vivenciar isso, é mais bagagem. Então, por exemplo, você está na bicicleta, pilotando à noite. A chance de você ter um acidente é maior. Sim. Então, você precisa investir numa iluminação melhor. Ainda assim, o risco continua maior. Então, vai mais lento. Né? Não adianta eu sair a 60, 50, 80 quilômetros por hora, me arrebentar e abandonar a prova. Melhor eu ter um passinho atrás. Ou o sabedor que é a navegação, como eu falei lá no início. A navegação de noite é mais complicada. Então, opta por um caminho que aparente ser mais fácil, com menos chance de erro. Então, de noite pode ficar mais frio, então leva mais equipamento. Então tudo isso você precisa ir pesando e medindo, né? Para Mas fazer o ajuste. o que eu queria saber é se, por exemplo, a diferença de ritmo circadiano, né? Que você sono vigília, né? A gente tem o nosso Tem, ritmo cada um, né? Isso tem. interfere, não é? Sem dúvida. O sono, a privação de sono, ela primeiro é perigosa, porque Sim. ela atrapalha os seus processos decisórios, né? E Cansaço. cansaço, a performance cai quando está muito cansado. Então, e isso é uma coisa que a gente vivencia em prova. No início a gente achava que valia a pena ir virando noite direto e tal. E a gente depois foi descobrindo que pequenas dormidas melhoravam a performance depois. Então, numa prova dessas de 217 quilômetros, que a gente tem até 48 horas para fazer, eu dou pequenas dormidas de 15 minutos. Paro, durmo um pouquinho. Pode ser que eu precise dormir mais, mas antes a gente achava, vou ficar 30 horas sem dormir, depois vou dormir uma meia horinha e depois vou continuar. Mas a performance começa a cair tão absurdamente que não vale a pena. Então você tem que ajustar. E as pessoas são diferentes. Então tem pessoas que funcionam melhor. Funcionam melhor e tal, e outras que começam a babar verde e aí já era. Eu tenho uma visita aqui, eu tenho uma gatinha. Me fala uma coisa, houve um aumento das pessoas que começaram a fazer isso de uns anos para cá? Na corrida, com certeza. Na corrida de aventura tem alguma oscilação, às vezes mais, às vezes menos, mas na corrida, com certeza. Com certeza. É óbvio, a gente começa a ver a quantidade de provas de asfalto, quase toda semana tem prova, né? E a corrida ela é muito democrática, né? E aí tem um outro ponto nesse aumento, que é o motivo que as pessoas vão fazer a atividade. Porque com o advento das mídias, Instagram, TikTok, Facebook, tudo, as pessoas querem colocar lá, né? Elas vão pelo motivo errado. Então, sim, aumentou muito, tem pessoas que vão e que também quebram e tal, e que não é aquilo, mas no Instagram tá sempre tudo lindo, né? Tá tudo sempre muito bonitinho. Então, tem um aumento, algumas pelo motivo errado, mas tem um incremento sim. Que é legal. Que como movimento é legal. Isso eu acho
que é uma observação importante a ser feita é que as pessoas não falam dos problemas, né? E essas coisas têm que ser ditas, elas têm que ser comentadas, né? Aham, É, sim. você não vai correr 7 dias e não ter lesão, ou não ter, por exemplo, ter um mental que de repente você não sabe nem por quê, te largou na mão durante uma meia hora, você Uhum. tem um estado psicológico que foi afetado. Essas coisas, elas devem uma torção, né? Como é que Sim, sim. você... Porque é o que você falou, nas mídias, tudo é lindo, maravilhoso, mas esses inconvenientes e essas dificuldades físicas, elas deveriam ser, inclusive, os riscos, né? Claro, claro. Alertados. Sim. Pouca gente. Eu vi que você fez uma avaliação biomecânica, achei super interessante. Você pode falar um pouquinho dela? Posso. Porque eles colocaram, eu achei bacana, porque parece que eles colocaram sensores. Sim, eu fiz lá na CAFT com o Vitor. É um centro interessantérrimo, de primeiríssimo mundo. E aí eu fiz já mais de uma vez lá, porque queria monitorar como é que era minha corrida, força, equilíbrio e tudo. Então bota uns sensores, cria tipo um avatar e, e aí ele monitora a sua corrida, faz os gráficos e tudo, e aí a gente pode ver como está a sua evolução, tudo, o que, que dá para passar para o seu treinador, tudo, e aí é um lugar bastante bacana. E legal porque, como eu fiz mais de uma vez, eu conseguia ver a evolução da Tem um minha, da minha... panorama do... Exatamente, exatamente. É quase uma pesquisa científica É uma isso, sabia? pesquisa científica. Se você for lá ver... E aí foi muito legal porque, como a gente já tinha aberto essas portas lá na CAFT, lá no CAFT com o Vitor e tudo, depois a gente fez uma ação lá de arrecadação de grana para o pessoal da Casa Ronald McDonald, na Eu época da pandemia. vi. Então, bacana. E aí, o projeto lá do Vitor é bem interessante. Ele é formado em educação física, com Professor de educação especialização em física, super biomecânica. estudioso, é. Acho que tem alguém fazendo alguma pergunta aqui. Eu não lembro mais em quanto tempo estoura a live do Instagram. Aqui na minha não estoura, porque eu já fiz tantas que eu acho que eles Ah, é? têm. Então tá bom, então vamos lá. Eu só não quero te cansar, se você quiser Vamos parar. lá. Vamos lá, vamos mais um pouquinho. Não, o que eu achei bacana nessa avaliação foi que avalia, inclusive, as diferenças entre musculatura dos membros inferiores, do lado esquerdo, dos superiores e inferiores, do lado esquerdo, do lado direito, a flexibilidade do quadril, dos joelhos. Aí você, talvez, os ângulos, né, entre quando você está no ar e o contato com o pé. Parece que eles Sim, chamam isso de avaliação 3D. E aí tem palmilhas, né, de última geração, para avaliação da pressão em cada parte do pé. Eu achei formidável isso. ele entra com um sensor, alguns sensores e tudo, e você vai vendo, tem uma TV gigante lá, e você vê tudo, e aí depois vê o gráfico da sua passada e das pancadas. É bem legal, bem legal. Todo esse equipamento também é importado. Imagino que super importado. A gente tinha uma bermuda com sensor. Uau! Uau mesmo. Uau mesmo. Tem muita tecnologia ali. É incrível como eu lembro, sabe, Mauro, quando eu ganhei o meu primeiro windsurf, né? Ou quando eu ganhei meu primeiro, eu tinha um veleirinho, que era um snipe de madeira, com mastro de madeira, com vela de pano. Aquilo lá, quando virou, pode Já esquecer era. que Aham. ninguém levanta nada daquilo ali, né?
Mas os equipamentos, a evolução, a tecnologia que tem por trás atualmente é espantoso, né? Sim. Você que faz teste com equipamento, você deve ver ou ter percebido, né, essa... Não, e a evolução também. A evolução dos equipamentos e é muito legal de ver, né? Muito legal de ver. Qual foi o equipamento que mais evoluiu aí para os seus esportes? Olha, a gente tem os tênis, Tênis. os calçados. Porque acaba que bike, com certeza, né? As bikes. Bike muita coisa. Sem dúvida, bike. A bike. Quanto pesa uma bike dessa daí, atualmente? Depende. As nossas bikes, sei lá, 11 quilos, 12 quilos, tem menos. Então, o céu é o limite, né? Quanto você quer comprar uma bike? Hein, Fabi? Quanto custa Pode uma falar. bike? Tem de todo preço. Então, todo preço. Quer gastar 100 mil, tem bike para você. 10 mil, tem também. Então, Tem seguro uma bike dessa? Tem seguro e algumas bikes têm também tipo um GPS, um localizador, né, de segurança. Mas é permitido nessa prova? Acho que não, né? Esse GPS que ela tem, não é um GPS que você localiza ela não tem informação ali. Você acessa, entendeu? É diferente. O que você diria para uma pessoa que gostaria de começar uma coisa dessa? Assim? Pô, vamos lá. Vamos embora. Lógico, vamos embora. Assim, quer começar? Vamos. E de novo, quer correr? Pô, vamos embora. Precisa de um tênis. E vai correr, vai experimentando, né? Muitas vezes eu atendo pessoas querem que eu dê tudo esmiuçado. Qual tênis você indica, E aí eu acho que faz parte da vivência, assim, a gente dá um fio da meada e deixa a pessoa experimentar, se ferrar, entre aspas, com algumas coisas e se dar bem com outras. Porque se eu der tudo mastigado, a pessoa não tem nenhuma base de comparação. Eu vou explicar, um tênis seria importante que ele tivesse isso, isso, isso. E aí as opções que a gente tem são essas. Porque se eu digo que o meu preferido é esse é o meu preferido. Não significa que funcione para você. Exatamente. Eu digo que não tem verdade absoluta. Então, a sua compleição física é diferente da minha, o seu peso é diferente do meu, a sua mecânica de corrida é diferente da minha, e por aí vai. A sua condição financeira é diferente da minha. Tem um monte de coisas que são bem individualizadas. Então, olha só, quer um tênis? Tem essas 10 opções aqui. Bota todos no pé. Vamos ver, vamos discutir sobre tamanho, o que você está afim, o que fica melhor e tal, e aí vamos nessa direção. Quero comprar uma calça. Vamos experimentar aqui, vamos ver a costura, como é feita, ver se não está te incomodando aqui. Tem bolso no lateral, que esses bolsinhos vão te ajudar nisso, beleza? Mas eu vi uma que a minha mãe fez, posso ir com ela? Vai, ué. Às vezes vai te dar, vai assar e tudo, e na próxima vez você vem aqui e escolhe melhor. Pode. Entendeu? Então eu acho que é bem assim. Começa. Uma questão agora meio assim, por exemplo, para uma prova dessa, eu não sei nem quanto sai o custo de uma prova dessa. Também depende. Depende muito. Por exemplo, posso te dar o valor. Uma inscrição de uma prova. Depende. 1.000 pratas pode ser. Uma prova de 200 e tantos quilômetros. 1.000 pratas é um valor. As corridas de aventura, às vezes, custam mais. Mas é para os 4. Mas, então, depende das distâncias. Prova de 500 pratas e tal. A Badwater, se eu não me engano, custa $1.000.
algo assim. Então, varia muito. A logística, o local, a distância, o que a organização oferece. O equipamento Que que você muita, vai levar, a equipe que você mas aí é tem. por minha conta, né? Aí é por minha conta. Em geral, as ultramaratonas eu tenho feito sem apoio, porque isso também barateia, tenho menos custo. Então, opto por fazer autossuficiente. Qual foi a formação que tudo isso te deu para o teu ponto de vista assim, individual, que depois você levou para o seu business, para o seu dia a dia com as pessoas? O que Então, te eu enriqueceu? acho que o que me enriquece, né? Porque tem a questão humana, que eu acho que é o grande barato, que é a gestão de equipe, gestão de dificuldades, de dores, né? Como lidar com a dor, como lidar com entre aspas, todos eles, do insucesso, né? Falhou, não consegui completar, queria fazer assim e saiu assado. Pô, mas será que o assado é ruim? Né? Então, ter essa coisa, essa maleabilidade, essa percepção de que nem sempre a gente está no comando, está no meio da natureza, quem manda é a natureza. Né? Você sabe também muito bem disso com as suas experiências. Então, é uma questão de humildade, uma questão de olhar para o outro, de cuidar do outro, de ser cuidado, de aceitar também, né? Aceitar ajuda, aceitar apoio, saber ouvir o outro, saber ouvir o seu corpo, entender o seu momento, dar o seu melhor, né? Que é uma coisa que eu acho eu preciso dar o meu melhor, não é o meu máximo, é o meu melhor. Você já E aí, como eu tentou dou. desistir Oi? de alguma Já, delas? já. E como é que você É vivenciou super isso? doído. Ah, Sim, num primeiro momento é muito difícil, né? Você sim. ter que desistir. A segunda vez que eu fui para Israel, eu abandonei a prova. Eu me machuquei. Tive que fui operar o joelho depois. Me machuquei com 10 quilômetros de prova. Estava descendo, tinham pedras, acho que meio vulcânicas, assim, eram tipo umas britas gigantes na fronteira com a Síria. E aí pisei numa pedra meio assim e voltei com força. Se eu tivesse caído, deixado cair, não teria dado problema. Como eu voltei, me machuquei ali e eu fui até o quilômetro 180, achando que eu estava com dor muscular. Chegou uma hora que me tocaram no joelho, a dor era absurda. E parei uma prova. No exterior, blá, blá, blá. Então é doído. É doído. Você foi lá para isso, tal. Ou fui correr aqui no sul e a prova foi interrompida na metade a prova foi interrompida. E é porque inundou. É o imponderável. Uma ponte desapareceu. Eu falei, pô, é só passar. Sumiu lá uma ponte, a água subiu. Eu falei, pô, é só tirar a roupa, atravessar e continuar correndo do outro lado. Não, você não está entendendo. É uma ponte que passa carro. Desapareceu a ponte, então não acabou a prova. Pô, mas me preparei, fui lá para isso e tal, e só corri metade da prova. Ué, vai fazer o quê? Então respira e vai. Respira e segue. Né? Então, a prova é uma experiência, é muito mais do que largada e chegada. Se Sim, a gente ficar você só. tem que trabalhar a sua frustração, aprender aí. Não é assim no dia a dia? Não é isso? Sim, Então sim. é um microcosmo ali, é isso. É a vida, tá ali dentro. Eu vi um poema que você colocou da juventude, que você viu isso num Parco Giardino, em Verona. Poema da juventude. Nossa, que lindo! Não lembro. Você não Desculpa, lembra? não lembro. Oh, acabou a bateria aqui do meu computador. Vamos ver se eu. Porque, nossa.
Coisa mais linda que fala sobre o estado de espírito, a disposição para fantasiar, envelhece porque você abdica dos seus ideais, a falta de empolgação se reflete na alma. Nossa, é um poema maravilhoso. Então, Agradeço. isso aí é interessante dessa questão do envelhecer, né? Porque você tá velha? Eu não tô. Eu não sinto nem um pouco. Eu acho que é isso, que eu acho que esse movimento que você faz, eu acho que é bem isso. O Toscano que estava aqui, ele é um garoto de 83 anos, quase 83, está no caminho para fazer 83, mas é um garoto. Todos nós... A juventude não se mede pela idade, juventude é um estado de espírito que se baseia no querer, juventude é disposição para fantasiar a ponto de transformar em realidade a fantasia. Juventude é a vitória da disposição contra a acomodação. Juventude é o gosto pela aventura, superando o amor ao conforto. Ninguém envelhece simplesmente porque viveu determinado número de anos. Envelhece aquele que abdica dos ideais. Assim como o passar dos anos se reflete no organismo, a falta de empolgação se reflete na alma. Eu achei aí sensacional. O medo, a dúvida, a falta de segurança, a fuga e a desconfiança se constituem em anos que dobram a cabeça e levam à morte o espírito. Ser jovem quer dizer ter 60 ou 70 anos e conservar a admiração pelo belo, a admiração pelo fantástico, pelas ideias brilhantes, pela fé nos acontecimentos, o desejo insaciável da criança por tudo que é novo, o instinto pelo que é agradável, pelo lado feliz da vida. Você será jovem enquanto sua alma conservar a percepção da mensagem do belo, do simples e a disposição de viver. Você será jovem enquanto conservar a mensagem da grandeza e da força que nos é dada pelo mundo, por um ser humano ou pelo infinito. Você só será velho se tiver a alma dilacerada, se for dominado pelo pessimismo ou pelo cinismo. Nesse caso, que Deus tenha piedade de sua alma. Maravilhoso. Acho que a gente pode terminar. Acho que acabou. Maravilhoso, maravilhoso. Acho que a gente acaba aqui, Fabia. Não precisa mais nada, acabou. Inscrição em pedra de granito que se encontra no Parco Giardino, em Verona. Eu juro para você que se um dia eu voltar lá, eu vou procurar. E me manda, me marca. Muito lindo mesmo, viu? É mesmo, é mesmo. Você conhece velhos, são pessoas muito experientes, jovens, e você conhece jovens que já têm uma alma velha. Sim, sim. Incrível isso, né? Sim, sim. Mauro, muito Eu que agradecido. agradeço. Olha, desculpa qualquer coisa, pergunta. Que nada, imagina, adoro. Quando quiser, estou aqui. Eu estou muito feliz que você vai fazer uma palestra no nosso Masters em Movimento. O Rodrigo é uma pessoa maravilhosa com a qual nós fizemos uma parceria para isso e eu espero que a gente consiga incentivar, inspirar, educar as pessoas a praticar uma atividade física. Né? Sim. E o seu depoimento aqui, inútil dizer, não tem adjetivo para qualificar. Obrigada pelo seu fico feliz. Obrigada a todos vocês, viu? Valeu, muito obrigado, Fabi, pelo convite. Um beijão. Tchau. Até. Tchau. Tchau, tchau.